Tudo bem com vocês? Curso O Livro dos Espíritos. Uma espécie de iniciação, uma espécie de chave para eclodirmos a nossa compreensão do fenômeno mediúnico, da interexistência de todos nós. Todos nós somos seres interexistentes, como tão bem definiu Chico Xavier. Pelo menos 1/3 de nossas vidas passamos dormindo e dormimos, de acordo com a característica de cada um, em contato muito mais direto com o plano espiritual. Todos nós. Ainda que cada um desenvolva no desdobramento um campo, um tipo de atividade, de acordo com o seu grau de amadurecimento, e lembre dessa experiência cada um até certo ponto. Todos nós temos, durante o sono, uma oportunidade muito maior, uma realidade muito maior de intercâmbio, de existência menos materializada, é óbvio. Se nos distanciamos do corpo físico, é inevitável que haja uma vivência menos materializada, objetivamente e também subjetivamente, porque somos um todo. E durante a vigília, quando estamos acordados, portanto, ninguém consegue passar um dia sequer sem alguma espécie de intercâmbio espiritual. Mesmo que muito blindada pelo apego material, pela força da matéria, blindada até por manipuladores que não querem que nós abramos mais as nossas capacidades, não interessa. Todos nós, em vigília, temos algum grau de intercâmbio espiritual. Sem dúvida, insuficiente. Sem dúvida, dificultado. Mas sem dúvida também existente. Portanto, conhecer essa capacidade é tão importante. Conhecer e desenvolver essa capacidade de acordo com a sua característica é tão importante quanto, por exemplo, desenvolver qualquer outro campo, de qualquer outra potência na mente. Precisamos desenvolver a potência artística, a sensibilidade artística que temos em nós? Claro que sim. Podemos e precisamos, e é bom desenvolver a atividade intelectual que há dentro de nós? Claro que sim. São diversos tipos de inteligência. Podemos destravar e expandir a nossa capacidade emocional? É claro que sim. É urgente que sim. O amor cobre a multidão dos pecados. O campo, a sensibilidade espiritual, o campo mediúnico, é uma potência da alma, que, claro, depende de outras potências, é extremamente imprescindível para bem desenvolver a mediunidade um grau crescente de autoconhecimento.
Todos nós precisamos observar, analisar e abordar diferentemente cada ideia que vem às nossas mentes. Falemos diferente disso. Conseguimos ficar algum lapso de tempo sem pensar nada? Não. Essas ideias que emergem em nossas mentes são sempre e absolutamente nossas? Têm origem em nós mesmos? Não. Qual a porcentagem delas não vem de nossas mentes? Não há como falar. Lembramos a resposta dada pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos para Kardec? Se os Espíritos influenciam a mente e a vida dos encarnados. E a resposta foi: frequentemente são eles que vos dirigem. Vejam, amigas e amigos, frequentemente são eles que nos dirigem. Portanto, se nós temos alguma consciência da força do processo manipulador exercido em nossas mentes pelos meios de comunicação, através do algoritmo, através das mensagens subliminares, por exemplo, e é urgente que nós tenhamos essa consciência, podemos assim controlar, resistir a essa manipulação, que é uma obsessão, classicamente. A obsessão não acontece apenas do desencarnado para o encarnado, há obsessões do encarnado para o desencarnado. Classicamente, na situação das mortes, quando há um inconformismo desequilibrado pela morte de entes queridos, estabelece-se frequentemente uma obsessão do desencarnado, da parte do encarnado. E também, é claro, há obsessões de desencarnado para desencarnado e obsessões de encarnado para encarnado. As chamadas relações tóxicas, nos efeitos fabulosos da publicidade e da mídia. A música, a arte, estabelece formas de manipulação e controle mental muito fortes, muito evidentes, só para citar algumas que são do nosso conhecimento. Se nós conhecemos essas forças todas, sabemos que nós estamos na confluência dessas forças todas, à medida que deflui dessa consciência, claro, é e só pode ser, como fazer para resistir. Então, algum estudo e alguma medida de resistência à manipulação da mídia, todos nós precisamos ter. Algum estudo e resistência à manipulação da arte ou da desarte, porque é quase um desastre mesmo, a arte que nós vivenciamos atualmente, precisamos ter. E da mesma forma, algum grau de informação e de resistência às manipulações que são estabelecidas pela influência espiritual, precisamos ter também. E é evidente que não apenas conhecer e resistir às más influências,
mas conhecer e nos abrir às boas influências. Nada mais claro, imagino eu, tomara eu que esteja claro, para justificar a importância dessa nossa reflexão, desse nosso curso. Conhecer a influência espiritual e aprender a resistir às más influências e aprender a nos abrir, a nos integrar, a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver as boas influências. Não é claro assim? Muito bom. Então são todos muito bem-vindos nesse nosso espaço. Ter essa clareza de por que estudar o intercâmbio espiritual, a relação nossa de encarnados para desencarnados, é sempre muito importante e sempre voltaremos à importância desse nosso estudo, dessa nossa reflexão. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre um fenômeno espiritual que muitos caracterizam muito mais como não como mediunidade, mas como potência da alma em si, como não de origem da influência dos espíritos sobre nós, mas como próprio da alma, anímicos mesmo. O fenômeno da transfiguração. Então, uma das potências da alma foi expressa nos evangelhos como o fenômeno da transfiguração acontecido no Monte Tabor. A passagem, num resumo muito rápido, fala de Jesus convidando alguns poucos discípulos para, subindo ao Monte Tabor, ter uma experiência muito intensa, muito única, que precisa ser minimamente expandida dentro dos limites e possibilidades do nosso entendimento. Lá, no Monte Tabor, os discípulos viram se apresentar a Jesus, e se todos eles viram é porque estavam materializados, espíritos de grandes profetas, que ali conversavam com Jesus. E Jesus apresentou uma aparência de intensa luminosidade. Ele se transfigurou em luz, no que a nossa imaginação tenta alcançar para ver o que será esse fenômeno. Porque não se trata apenas de um fenômeno óptico, como aliás nós veremos aqui no nosso estudo, mas se trata de uma expansão da consciência, de uma projeção da essência, no caso de Jesus, elevado a uma potência e a uma magnitude em relação à qual só podemos suspirar. Vamos lá então, estamos no capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Sugerimos que vocês possam ter às mãos um exemplar e acompanhar e realizar estudos, já que aqui nós fazemos uma mera estimulação aos estudos de cada um. E nessa segunda parte, lá no item 122, veja aí no seu exemplar, Kardec passa a tratar do fenômeno da transfiguração, dizendo assim: passemos a tratar do segundo fenômeno da transfiguração. Então o capítulo fala da
das aparições de espíritos vivos. O título do capítulo é Bicorporeidade e Transfiguração, e uma das maneiras de vivos ou mortos se apresentarem é pela transfiguração. E Kardec vai trazer alguns casos aqui extremamente instigantes. Passemos a tratar do segundo fenômeno, o da transfiguração, que consiste na modificação do aspecto, da aparência de um corpo vivo. Mas, como veremos, não é apenas aparência. Eis a respeito um caso cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido entre os anos de 1858 e 1859, nas cercanias de Saint-Étienne, uma cidade da França. Uma jovem de uns 15 anos gozava da estranha faculdade de se transfigurar, ou seja, de tomar em dados momentos todas as aparências de algumas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava estar na presença da pessoa, tamanha a semelhança dos traços do rosto, do olhar, da tonalidade da voz e até mesmo das expressões usuais na linguagem. Esse fenômeno repetiu-se centenas de vezes nesse caso, sem qualquer interferência da vontade dessa jovem. Muitas vezes tomou a aparência de seu irmão falecido alguns anos antes, reproduzindo-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico local, que muitas vezes presenciara esses estranhos fenômenos, querendo assegurar-se de que não era vítima de ilusão, veja a mentalidade científica como é curiosa e valorosa, fez interessante experiência. Colhemos as informações dele mesmo, do pai da moça e de muitas outras testemunhas oculares, bastante honradas e dignas de fé. Teve ele a ideia de pesar a jovem no seu estado normal e durante a transfiguração, quando ela tomava a aparência do irmão que morrera aos 20 anos e era muito maior e mais forte do que ela. Pois bem, verificou-se que na transfiguração o peso da moça era quase o dobro. Olha que curioso, não é? E aqui Kardec começa a expressar o que foi possível para ele alcançar de entendimento desse fenômeno. Admite-se, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. E ele afirma isso com tranquilidade porque estamos no capítulo 7º e antes dele foram feitos diversos estudos, inclusive com espíritos orientadores, que demonstraram à exaustão isso que ele acabou de afirmar. O espírito, a mente de um espírito, pode dar ao seu perispírito, que é o corpo espiritual, em algumas correntes chamadas de psicossoma, todas as aparências. Que por uma modificação das disposições moleculares, pode lhe dar a visibilidade, a tangibilidade e, em consequência, a opacidade. Então, a mente de um espírito
pode dar ao seu perispírito diferentes características, como essas citadas. Que o perispírito de uma pessoa viva fora do corpo pode passar pelas mesmas transformações e que essa mudança de estado se realiza por meio da combinação de fluidos. Então, esses fenômenos dependem da ação direta da mente do espírito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, da combinação de fluidos, para que possa acontecer, não de uma maneira visível por videntes, por pessoas que tenham a vidência de espíritos, mas por todas as pessoas, como foi o caso dessa jovem que foi descrita por Allan Kardec. Imaginemos então o perispírito de uma pessoa viva. Porque se os mortos têm um corpo espiritual, os encarnados também têm um corpo espiritual, no caso, pelo menos em vigília, acoplado ao corpo físico. Imaginemos então o perispírito, o corpo espiritual de uma pessoa viva, não fora do corpo, mas irradiando ao redor do corpo, de maneira a envolvê-lo com uma espécie de vapor. Sugiro que os amigos vejam, hoje está disponível na internet, fotos de médiums em sessões de materialização. Você vai ver ali pessoas exalando fluidos brancos dos orifícios do corpo, especialmente do nariz, da boca, dos ouvidos. Que material branco é esse? Trata-se do ectoplasma. Pelo menos é o nome como a substância adquire no Espiritismo. Nunca os nomes são finais, como já vimos em várias situações, inclusive agora com a denominação do corpo espiritual. Ok? Muito bem. Então, nós, encarnados, podemos emitir um fluido, uma combinação especial do fluido cósmico universal, que é o ectoplasma, um fluido que traz o fluido cósmico universal, mas que se combina com o fluido do ser vivo para produzir uma substância básica a todos os processos de materialização. Quando Kardec fala aqui, para nós imaginarmos uma pessoa encarnada irradiando ao redor do corpo uma substância, a envolvê-lo como uma espécie de vapor, vocês vão entender bem isso com essas imagens de médiums de efeitos físicos em processos de sessões de materialização, onde há a foto dessa emanação fluídica, leitosa, branca, pelos orifícios da face. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações de quando separado do corpo. Se perder a transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, velar-se como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Poderá mesmo mudar de aspecto, ficar brilhante, de acordo com a vontade ou o poder do Espírito. Foi o que aconteceu na passagem dos Evangelhos. Jesus tornou o seu perispírito brilhante. Outro espírito,
combinando o seu fluido com esse, pode substituir a aparência dessa pessoa de maneira que o corpo real desapareça, coberto por um envoltório físico exterior, cuja aparência poderá variar como o espírito quiser. Então, já soubemos nos estudos anteriores que o corpo espiritual é plástico, não como matéria plástica, evidentemente, mas como plástico, como o significado que a física dá de ser uma matéria moldável. E o corpo espiritual, perispírito, psicossoma, é moldável pela atuação da mente sobre ele. É assim que Kardec fala aqui, que o envoltório físico exterior, essa aparência que certos espíritos, que certas pessoas emanam de si, em substituição à sua aparência atual, ela tem a ver com esse processo de emanação de uma energia e de transformação dessa energia de forma a moldar uma outra aparência. Essa parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro. Kardec frisa aqui, e raro convém dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da maneira que a dos corpos inertes. Então, nos fenômenos de materialização, de levantamento de mesas, de móveis, que já estudamos aqui, falamos que a ação do espírito sobre a matéria pode elevar objetos, o que quer dizer, necessariamente, diminuir o seu peso. O peso próprio do corpo não varia, porque a sua quantidade de matéria não aumenta, mas o corpo sofre a influência de um agente exterior, que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo. Seria mais ou menos como você pegar uma pessoa que esteja sobre uma balança e, colocando as suas mãos sobre as axilas, fazer uma força para cima dessa pessoa. Claro que o peso relativo dela baixaria, sem que o peso próprio do corpo diminuísse. Isso pode ser feito de matéria para matéria e pode ser feito do espírito para a matéria também. Concebe-se que o corpo possa tomar uma aparência maior que a sua ou das mesmas dimensões, mas como poderia tornar-se menor, do tamanho de uma criança, como acabamos de dizer? Nesse caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Por isso não dizemos que o fato se tenha verificado, mas quisemos apenas mostrar, referindo-nos à teoria do peso específico, que o peso aparente poderia também diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem negamos a sua realidade. Ninguém pode atestar que tal fenômeno aconteceu ou deixou de acontecer apenas pelos relatos das testemunhas. No caso de ocorrer, o fato de não se poder explicá-lo satisfatoriamente não informaria que aconteceu ou deixou de acontecer. É preciso não esquecer que estamos no começo dessa ciência. Lá em 1800, Kardec considerava que estavam no início dessa ciência e que ela ainda está longe de haver dito sua última palavra, como ainda está nesse momento que nós vivemos. Sobre esse ponto, como em muitos outros. Aliás, as partes excedentes do corpo poderiam perfeitamente ser tornadas
invisíveis. Muito bem, como dissemos, trata-se de um estímulo para a sua leitura, para os seus estudos, não um fim para nada. Aqui se avançou dentro do que Kardec conseguia avançar, que até hoje é o limite para a extensa maioria de nós, no fenômeno da transfiguração. Estude, leia a passagem do Evangelho. É realmente instigante para todos nós e estimulante saber dessas maravilhosas potências da alma. Cumprimos mais um aspecto da influência dos poderes da alma pela influência dos espíritos, mediunidade, ou próprias do espírito de cada pessoa. Porque há, sim, essas duas fontes frequentemente associadas nos fenômenos mediúnicos ou anímicos. Estudemos juntos e continuemos a estudar domingo que vem, sempre às 17h30. Agora vamos saudar os amigos Erilde Pimentel, Marcos Magrelo, Adelaide Dias, Andréa Santos. Muito bom estar com todos esses amigos. Estimulamos, como fazemos sempre, que possam os amigos que entenderam que houve uma contribuição compartilhar esse material, continuem a estudar e tragam sempre questões que possam surgir para vocês, porque tenho certeza você estará servindo a você e a todo o grupo. Um grande abraço a todos, convidamos por fim, além de domingo que vem às 17h30, estarmos de segunda a sábado, às 18 horas, no Oração Ação, no estudo do amor, através do alto amor, que nós fazemos todos os dias às 18 horas, buscando sempre a emanação da energia maravilhosa do amor. Paz e bem a todos, um grande abraço, ótimo final de domingo, ótima semana para todos vocês e até a próxima.